novamente, lembra do Stand Books Blog, e hoje eu venho com mais uma vídeo resenha. O livro da vez é A Filha do Sangue, da Anne Bishop. Ele é o primeiro livro da trilogia das Joias Negras. Eu terminei de ler esse livro em dezembro e eu não tinha feito a resenha até agora porque ele realmente é um livro muito complexo, muito complicado de se falar dele. Embora pareça ser um livro infanto-juvenil, um livro adolescente, ele é bem voltado ao público adulto, pelo que eu pude perceber. Ele tem uma linguagem bem diferente, bem forte, então não recomendo para pessoas mais novas. Ele é um livro de fantasia que se passa em um mundo próprio, criado pela autora, que é subdividido em outros 3 mundos que seriam melhor classificados como um mundo psíquico, que se passa dentro da cabeça das pessoas, envolve teias psíquicas que elas podem viajar por elas. No entanto, esse mundo ele é um mundo bem delicado e que você pode acabar danificando sua própria mente se você entrar lá. E o outro mundo seria o inferno, que ele é para onde vão todos os mortos. Independente de serem bons ou ruins, lá eles vivem torturas inimagináveis, como nadar em água quente, sentar no mármore fervendo, assistir o Faustão, comer biscoito de polvilho e todas essas torturas que vocês podem imaginar. Brincadeira. Na verdade, o mundo lá é bem sossegado, seria como um paraíso, na verdade, porque ele realmente é melhor do que viver no outro mundo, que eu vou citar daqui a pouco. Mas lá as almas se dividem em grupos. As atormentadas ficam lá entre as duas atormentadas, as almas das crianças ficam num lugar, e assim vai. E ele é todo governado pelos demônios, que são criaturas que não se parecem realmente com demônios. E o outro mundo é um mundo normal, por assim dizer. É uma sociedade matriarcal governada pela terrível Doroteia, que é a feiticeira mais assim, poderosa que existe até o momento. E ela é muito ruim, ela não hesita em comer o seu coração na ponta da faca se ela achar que isso é o que ela tem que fazer. Se você não fazer o que ela manda, se você não obedecer, e mesmo que você obedeça, se você apresentar qualquer ameaça pra ela, se você for um pouquinho mais poderoso que ela vai lá e tenta te tirar de jogo. E a história é contada pelo ponto de vista de 3 personagens, que são 3 personagens masculinos, o que é bem engraçado. Um deles é o Saetan, que é um dos demônios. Ele é o Senhor Supremo do Inferno. Ele é o principal, é quem bota a ordem na bagaça lá no inferno. O outro é o Daimon, o sádico. Ele é um dos homens mais poderosos e por isso logo muito jovem ele foi subjugado. E o outro personagem é o Lucifer, que é o irmão dele, que está na mesma situação que ele. Por ser poderoso demais, foi subjugado ainda muito novo. Não. Os homens nessa sociedade, quando eles apresentam algum poder, e esse poder é definido pelas joias que cada pessoa recebe quando muito jovem, que é a joia de progenitura. Todo mundo que pertence ao sangue recebe essa joia. Ela define um poder. Quanto mais clara, mais fraca ela é, e quanto mais escura, mais forte. E a mais forte seria a joia negra. Depois que você já tem a primeira joia, passado um tempo, quando você se sente preparado, você passa por uma espécie de um ritual e recebe a segunda joia, e ela quase sempre é mais forte que a primeira. Então o Daimon e o Lucifer têm joias muito fortes, sendo a do Daimon a vermelha, que é uma das joias bem fortes. Então, para controlar eles ainda muito jovens, ela usou de um método que é bem comum na sociedade deles para controlar os homens, que é o anel de submissão. Esse anel ele é bem polêmico, é uma coisa que eu achei uma das mais indigestas do livro, porque esse anel vou explicar já pra vocês. Ele é colocado numa parte masculina bem terrível. Ele é colocado lá. E ele garante que o cara não vai se rebelar contra a feiticeira que coordena ele. Porque se ele fizer qualquer coisa de errado, seja pensamento que ele compartilha com outro macho, que eles são tratados como machos e fêmeas, ele recebe uma onda de dor que é enviada pela feiticeira que tem o poder do anel dele. E essa dor é tão forte que ele acaba caindo no chão, se contorcendo e não tem nem condição de continuar fazendo o que ele estava fazendo.
Então eles são mantidos assim, rédea curta. Porém o Daimon, ele não se importa muito. Ele recebe o apelido de sádico não é à toa. Ele consegue suportar a dor e ainda assim fazer o que ele quer fazer, assim, com a maldade principalmente. O Lucifer já se mantém mais neutro, ele não é tão agressivo, mas também não é o cara bonzinho. E todos eles vivem na esperança de que apareça uma outra feiticeira, que é uma lenda, uma previsão que uma feiticeira teve de que essa outra feiticeira mais poderosa ia chegar e trazer a paz, ajudar eles, acabar com o domínio malvado da Doroteia. Só que nessa previsão ninguém disse que essa feiticeira ia vir no corpo de uma garotinha de 12 anos, inocente, bonitinha, loirinha, como na capa do livro. Pois é assim que a Janelle aparece no primeiro livro. Ela tem 12 anos e ela já tem joias muito poderosas. Ela tem a joia negra. E como ela conseguiu essa joia, ela conta e isso deixa eles mais surpresos ainda. A Cassandra, que é uma feiticeira que já foi casada com o Saitan, encontra ela e aconselha que ela vá falar com o Saitan. E ela vai no inferno. Uma garotinha de 12 anos desce ao inferno, não é algo normal de se acontecer. E ela consegue chegar lá de um jeito muito estranho. Ela pula pelas teias psíquicas, que eu ainda não entendi direito o que são essas teias, mas as pessoas que conseguem pular por elas são capazes de viajar entre mundos. E ela consegue fazer isso e ninguém entende como que ela consegue fazer isso sem danificar a própria mente, sem se perder. Então ela chega no inferno e pede pro Saitan ser o mestre dela, ensinar arte pra ela. E mesmo assustado com tudo aquilo, ele aceita porque ele sabe que é muito perigoso deixá-la vagando pelo mundo, porque se ela cair nas mãos da Doroteia, já era, ferrou-se. A mulher vai controlar ela ou vai matar ela. E quem conseguir controlar a Janelle, ainda criança, vai ter uma certa influência nela adulta. Então ele tem que pensar bem sério nisso, tentar mantê-la ali sobre os olhos dele, para poder que futuramente ela não faça nada de errado, não vire outra Doroteia. O Daimon e o Lucifer também sentem aquela necessidade de proteger a Janelle. O Lucifer simples porque ele gosta dela e tal, mas o Daimon tem uma motivação tanto quanto indigesta no meu ponto de vista. Depois você vai entendendo melhor, mas no começo aquilo que ele vai sentindo por ela não é legal. Mas ele protege ela, o que é importante. E ele gosta dela de verdade, ele não seria capaz de machucar ela e você vai percebendo isso com o tempo. Mas a Janelle ela já teve a mente dela, digamos que assim, moldada de uma forma meio drástica. A família dela não prestava muita atenção nela, nem sequer se dava conta que ela tinha essas joias. E eles achavam que ela era maluca, porque ela falava que tinha visto pessoas assim, monstros assim, criaturas assim. E eles achavam que ela era louca e acabaram mandando ela para um lugar, Via World, que é uma espécie de hospício para garotas da alta sociedade que apresenta alguns problemas. É aquele lugar que mascara os problemas das grandes famílias. No entanto, lá não é nada bonito, o que acontece lá não é legal. Então, a Janelle já passou por muita coisa terrível na vida dela, na pequena vida dela, nesses 12 anos. Ela já viu coisas que nenhuma garota da idade dela deveria ter visto. Então, o que o Saitan entende, o que o Daimon e o Lucifer vê, é que eles têm que tentar preservar o que ainda tem da personalidade dela e tentar moldar isso a favor deles. Então, o livro é bem complexo, ele tem umas passagens bem tensas. A autora criou um mundo fantástico totalmente diferente do que eu já vi. É um mundo cruel, bem terrível. Os personagens não são bons, não são ruins. Todo mundo tá no meio termo. Claro que tem a vilã, né, que é a principal, mas os outros personagens estão sempre naquela linha assim, entre o bem e o mal. Principalmente esses três que eu citei, que são a história gira em torno deles. O Daimon é o que eu mais fiquei intrigada, porque ele é um personagem que você não consegue entender se ele é bom, se ele é ruim. Ele faz coisas que você fica pensando, nossa, caramba, como esse cara fez isso? É muita crueldade. E ele faz coisas também que você fica assim, nossa, ele é bonzinho, gente, vamos dar uma chance pra ele. O Saitan, ele, embora saiba que ele
tá lá no inferno, governando o inferno, ele não fez nada assim que eu diga que, ah, nossa, que coisa maldosa. Mas ele também não é o cara bonzinho, mas ele é que eu gostei bastante dele até agora. Eu achei que ele vai dar um personagem muito interessante no decorrer da trilogia. O Lucivar ainda ficou na sombra, ele não aparece tanto, ele, quando é mostrado o ponto de vista dele é menos do que o dos outros, mas eu já vi que ele também tem uma história bem legal. E tem os outros personagens também que não foram ainda tão bem trabalhados, mas eu acho que vai dar muita história pelo que foi mostrado nesse livro. Eu tô bem ansiosa para ler o segundo, eu ainda não li, mas eu espero fazer em breve. E eu vou fazer resenha dele aqui no canal, então esperem pra ver. Eu quero saber muito o que vai acontecer com a Janelle, porque esse primeiro livro deixou umas coisas assim que o segundo promete. Vai ser um livro bem mais agitado que esse. Eu sei que a minha resenha ficou um pouco confusa, mas é porque o livro é confuso, ele só se desenrola depois do meio, ele tem muitos fatores, tanto que no começo do livro a autora faz um pequeno informativo, explicando alguns fatos. Meu cachorro tá aqui dentro latindo, é muito bom isso. Tanto que no começo do livro a autora faz um informativo explicando alguns detalhes que podem causar alguma confusão. Mas, então, se você pode estar sempre voltando no começo, esclarecendo alguns nomes, alguns detalhes que ela explica. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado dessa resenha meio louca, que vocês se inscrevam aqui no canal, deixem seu comentário, assistam os últimos vídeos e passem lá no blog também. Tem uma pessoa querendo aparecer no vídeo aqui, não para de pular, que é o Gregório. Ele tá latindo porque chegou gente, né? Tá fofo. Mas é isso, deixem seu comentário e passem lá no blog também, é isso. Porra foi essa?